Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Sean bienvenidos una vez más a este seminario permanente de estudios metropolitanos. A nombre del Colegio de Jalisco, les damos la más cordial de las bienvenidas. En esta ocasión tenemos a una invitada de lujo, una amiga, colega brasileña, quien nos va a impartir su ponencia intitulada El federalismo fiscal y la cuestión de la tierra en Brasil. A quienes nos acompañan por redes sociales, yo estaré atento a las preguntas que quieran hacerle. Y a quienes constantemente asisten al seminario, ya saben, pueden pedir el uso de la voz o bien plantear alguna pregunta o comentario en el salón de Zoom, ¿no? Entonces, le podemos dar lectura. Antes de darle uso de la voz a la doctora de Carvalho, me voy a permitir leer una breve reseña curricular. Eh, la doctora Mónica de Carvalho es profesora titular del programa de estudios de posgraduados en ciencias sociales de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. Es especialista en sociología urbana, investigadora de la red del Observatorio de las Metrópolis en el núcleo de Sao Paulo y del grupo de trabajo fiscal de la misma red coordinada por el núcleo natal de la Universidad Federal Río Grande del Norte. Desde 2014 se han realizado investigaciones sobre transformaciones de los territorios industriales de la región metropolitana de Sao Paulo, con atención especial a la reconversión económica de los municipios de São Bernardo do Campo y Cajamar, considerando los instrumentos de gestión urbanística como las operaciones urbanas consorciadas y la gestión de los municipios. La doctora Mónica de Carvalho es profesora del doctorado del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la región metropolitana de Sao Paulo y es especialista en sociología urbana e investigadora, como ya les había dicho, de la red Observatorio de las Metrópolis del Núcleo Sao Paulo. Adelante, estimada Mónica, te escuchamos con muchísima atención y yo voy a estar al tanto a las redes sociales. Então, quero agradecer ao Dr. Alberto Arellano Rios pelo convite para estar aqui no seminário do LEMET. Já estou aqui pela segunda vez, né, o que muito me honra, principalmente porque desde então, desde a primeira vez, nós temos mantido, né, ampliado a nossa interlocução, muito em função da mediação feita pelo professor Richardson Câmara, né, que é o coordenador do GT Fiscal do Observatório das Metrópoles do Rio Grande do Rio Grande do Norte, né, da região metropolitana de Natal. Então, a quem eu também aproveito para agradecer. Quero aproveitar para agradecer também o Wagner Muniz, que contribuiu aqui com a elaboração dos dados que eu vou apresentar e discutir aqui com vocês. E aí eu vou, para iniciar aqui, então, já mais uma vez agradecendo ao Dr. Alberto, eu vou compartilhar aqui a minha apresentação. Vocês, por favor, me avisem quando ela estiver sendo. Muy bien, ya está apareciendo. Já Adelante. está? Sim, eu vou só garantir a apresentação assim. Pronto. Bom, como o doutor Alberto já disse, bom, eu peço desculpas, eu vou falar em português e vou falar despacito para que todos possam me entender bem. Como o professor doutor Alberto disse, eu me propus a discutir aqui o federalismo fiscal e a questão da terra no Brasil, mas muito estimulada pela pesquisa que nós vimos desenvolvendo, né, o Dr. Alberto, junto com o Richardson, que é uma pesquisa comparativa entre os municípios das regiões metropolitanas do México e os municípios das regiões metropolitanas brasileiras. Eu fiz uma pequena mudança aqui na minha intenção apresentada há cerca de um ano, mais ou menos, quando o professor me convidou, procurando trazer essa discussão um pouco mais objetivamente, já buscando uma interlocução com o Dr. Alberto em relação ao imposto predial e territorial urbano na região metropolitana de São Paulo. Não deixa de ser uma discussão sobre a questão da terra, mas eu vou fazer um pequeno desvio, né, e vou trabalhar essa questão de uma forma um pouco diferente daquela que eu havia prometido.
Também devo dizer que eu estou sendo aqui estimulada já há bastante tempo, desde quando estivemos juntos, eu e o professor Alberto, no seminário Brasil-México, lá realizado em Natal, quando então nós nos encontramos preocupados com uma mesma questão, que era exatamente a, como pensar a questão fiscal articulada à questão territorial. Então, eu não estou desviando, estou desviando um pouquinho da questão da terra estrito sensu, mas estou trazendo aqui um conceito um pouquinho mais alargado, que é a questão territorial, que, como bem disse, né, o professor Dr. Alberto, aqui no texto que ele inclusive publicou como resultado desse seminário, muitas vezes os especialistas que tratam a questão do federalismo fiscal tendem a tomar o território como dado. Então, há um incômodo, né, que eu acho que eu compartilho com o Alberto, que é, afinal de contas, por que que essa questão fiscal não está, de certa forma, articulada com a questão territorial? Então, a minha primeira pergunta é o seguinte: por que que, de repente, nós nos incomodamos com a questão territorial? Por que que a questão territorial nos parece tão relevante? E aí eu vou trazer aqui para a nossa reflexão a Saskia Sassen, que aí eu acho que eu começo, então, a problematizar aquilo que nos levará a discutir o IPTU na região metropolitana de São Paulo, Brasil. Se nós lembrarmos, lá na década de 90, né, mais especificamente em 94, quando a Saskia Sassen publicou As Cidades na Economia Mundial, ela também trazia um pouco esse incômodo com a discussão que havia naquela época sobre a globalização, né? Então, acho que quem viveu isso, né, sabe, lembra que a discussão da globalização estava muito centrada no fluxo de capitais, quase como se houvesse uma desterritorialização da própria circulação do capital. E a Saskia Sassen chama atenção para o fato de que essa desterritorialização não era verdadeira, que essa economia global, ao contrário, ela se enraizava no território de uma forma um pouco diferente do que havia, no que a gente podia imaginar, o que era o território, o que era a economia vinculada à industrialização, aquela que marcou todo o período moderno de desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico, até mais ou menos a década de 70 nos Estados Unidos, até a década de 90, Europa, Brasil, enfim, essa nova economia ela também buscava a sua territorialização. Então, a questão do território, né, aparece já aqui contraposta na visão da Saskia Sassen à globalização econômica. Só para lembrar, inclusive, ela faz uma observação, diria até quase que jocosa, né? Quando ela lembra, né, que não existe uma entidade que se poderia denominar economia global situada lá fora, em um espaço que existe fora do âmbito dos Estados-nação. E ela ainda continua. Na realidade, a localização dos espaços transnacionais em territórios nacionais define a atual fase da economia mundial. Então, ela, assim como outros autores na década de 90, trazem a discussão do território para se contrapor a essa nova forma da economia, essa economia global, né, que se desenhava ali na década de 90. Então, acho que essa é uma primeira questão importante para a nossa discussão aqui. A noção de território aparece em contraponto à ideia da economia global e ela se associa, portanto, né, ela se revela como algo que precisa aparecer, ou que precisa ser pensado neste contraponto. Então, acho que essa é uma primeira questão importante. E eu gosto da frase da Saskia Sassen quando ela diz: um dos objetivos é ficar perto do chão, ou seja, olhar o quanto essa economia está, de certa forma, territorializada e de que forma ela está territorializada. Agora, como é que nós chegamos à discussão fiscal propriamente dita, né? Então, voltando lá à própria provocação do Alberto, né? Por que que nós não associamos a discussão fiscal à discussão do território, se, de fato, nós estamos falando de um contexto histórico em que o território é necessariamente o contraponto dessa economia global. De certa forma, a questão fiscal aparece exatamente se nós levarmos em consideração que é exatamente em função da mudança na matriz produtiva, sobretudo das cidades que foram centralidades dos processos de industrialização,
e aqui eu posso falar bem claramente que é o caso da região metropolitana de São Paulo, no Brasil, ou seja, toda a organização territorial se deu em torno do desenvolvimento industrial. Na medida em que as indústrias saem do território, que elas abandonam a região metropolitana, essa era, vamos lembrar, essa era a discussão também da Saskia Sassen, né? O processo de desindustrialização e, portanto, o esvaziamento desses territórios que eram centralidades econômicas deixam de sê-lo, né? E passam a abrigar outro tipo de economia. Ora, é aí que se instala o que a gente pode chamar de uma crise fiscal desses municípios, ou seja, eles perdem receita em função da deslocalização ou da desindustrialização e, portanto, a questão fiscal passa a ser algo que se associa diretamente a como esses municípios vão reordenar o território, vão se reinserir nessa economia global de maneira a reaver as suas receitas. Então, nós encontramos aqui a noção de território, que é contraponto à noção de globalização, ela reaparece aqui associada à necessidade de busca de investimentos, agora desta nova economia, para esses territórios que sofreram os processos de desindustrialização. É claro que aí a gente está falando de uma outra forma de pensar o território, inclusive, porque esta economia, né, que substitui a economia industrial, ela tem um outro aspecto, né? Ela procura o território, né? Não necessariamente aquele território definido e delimitado pela divisão administrativa dos municípios, mas ela procura territórios que possam operar nessa escala global. Portanto, na medida em que ela ocupa um território, essa economia ela busca, de certa forma, ver o que ela pode extrair desse território. E aí eu estou falando, sobretudo no caso do Brasil, de um reposicionamento de determinados países, e no caso do Brasil é o caso, é esse o caso, né? Muito mais no polo daquilo que hoje nós podemos chamar das economias neoextrativistas, ou seja, de uma economia que busca a exploração de terras raras, de minério, petróleo, às vezes até energia limpa, né? É assim que o Brasil tem sido visto, por oposição a outros países que estão inseridos nessa nova economia no outro polo, ou seja, no polo, por exemplo, das big techs. Né? E aí, obviamente, o que sobra, né, pode sobrar aqui para países como o Brasil, são os data centers, né, ou mesmo o consumo dessas tecnologias, mas não a produção delas. Ora, essas economias que têm essa escala global e que buscam, portanto, territórios muito mais visando, seja a localização, como é o caso dessa economia, economia do e-commerce, por exemplo, ou que visa a exploração do subterrâneo, do solo. Essas são economias que não estão olhando para os municípios, mas eles estão olhando para a localização territorial. E elas acabam operando aquilo que a gente pode dizer uma nova forma, um novo arranjo desse território, que tanto pode ser uma nova integração territorial, como pode ser uma fragmentação territorial. Ou seja, dito de outra maneira, né, o território que aparece primeiro, né, como aquele, né, que passa a ser objeto dessas economias, mas da perspectiva do município, como os municípios vão atuar, vão operar para atrair esses investimentos e como eles vão rearranjar o território de maneira a se inserir nessa economia global. Ou seja, nós estamos falando aqui, né, acho que é esse, digamos, o pano de fundo, né, que eu gostaria de colocar aqui, para que a gente possa começar a discutir esse rearranjo territorial a partir da política fiscal. Eu já chego na política fiscal. Então, veja, em suma, né, o que eu estou querendo dizer? Nós estamos vendo uma nova dinâmica da frente de expansão desse capital, ou que a gente pode chamar uma fronteira econômica, uma ampliação da fronteira econômica em escala global, que se traduz, né, num tipo de economia que pode ser tanto a financiarização imobiliária, que se traduz ali no capital urbano, ou na economia de plataforma, nos condomínios logísticos, ou nas economias neoextrativistas, né? Pautadas ali, pode ser a energia limpa, pode ser a mineração, pode ser o petróleo, que pressionam o território dos municípios, que tendem a responder a essa economia, rearranjando os seus territórios e, muitas vezes, né, quase sempre, pela mediação da política fiscal.
ou seja, visando utilizar daquilo que eles podem gerir em termos fiscais para atrair esses investimentos. Então, acho que é esse um pouco o nosso pano de fundo aqui para introduzir a discussão mais propriamente da região metropolitana de São Paulo. Sempre lembrando que, no que diz respeito à região metropolitana de São Paulo, vou enfatizar isso, tem passado por um processo de reconversão econômica, que significa tem vivido esse processo de desindustrialização, e os seus municípios, portanto, estão buscando outras formas de atração deste capital, muitas vezes usando os seus instrumentos fiscais para isso, seja dando isenção, seja rearranjando os seus territórios, enfim, é isso um pouco que, por meio de instrumentos urbanísticos, é isso um pouco que é o nosso pano de fundo aqui para introduzir a discussão do IPTU na região metropolitana de São Paulo. Então, tem sido aqui meu objetivo, então, dado esse pano de fundo, tem sido aqui o meu objetivo aproximar a discussão fiscal exatamente dessa dinâmica urbana, a política urbana da política fiscal, né? Que também é uma associação rara, né? Assim como o próprio Alberto identifica que a questão fiscal nem sempre incorpora a questão territorial, da mesma forma, a gente pode dizer que a questão fiscal nem sempre incorpora a discussão da política urbana, né? Quase sempre nós temos feito discussões, e eu já tenho falado sobre isso, a gente tem, inclusive, incorporado algumas teorias da política urbana, mas deixando de lado a questão fiscal. Na minha perspectiva, a política fiscal é essencial para pensar a política urbana. De que maneira? Ela é mediação para que a gente possa compreender a política urbana. Dito de outra forma, né, a política urbana acaba, eu consigo compreender, eu consigo entender, ou a política urbana ela se revela por meio da política fiscal. Ou seja, assim como a política urbana ela se desdobra na política fiscal, o inverso é verdadeiro. A política fiscal me permite compreender a política urbana, né? É exatamente essa ideia de mediação, a política fiscal como mediação da política urbana que me interessa trazer aqui. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Para que isso possa ficar claro, eu vou trazer agora, vou aterrissar um pouquinho no Brasil, né? Para que a gente possa entender o que é a política fiscal no Brasil com a política urbana, né? E como essas duas coisas se articulam. E aí eu já vou dizer o seguinte, que embora eu esteja aqui começando, né, fazendo uma discussão muito do alto, para aterrizar, né, olhando um pouco do alto para aterrizar, na verdade é um pouco o inverso, né? É a característica da política fiscal e política urbana no Brasil que acaba revelando esta forma, né, de relação entre os municípios e essa política econômica global. Então, de que maneira? No Brasil, a política urbana, desde a Constituição de 88, é responsabilidade e atributo dos municípios. Cabe aos municípios o desenvolvimento da política urbana. O que significa dizer isso? Significa dizer que nós não temos no Brasil, por exemplo, um plano nacional de desenvolvimento urbano que articule os 300 federados. Não, a política urbana é estritamente desenvolvida no município. Mesmo que nós tenhamos, né, legislações federais, como é o caso do Estatuto da Cidade, o mesmo Estatuto da Metrópole, toda a legislação joga a discussão da política urbana para a arena local, né? São os municípios que têm responsabilidade pela política urbana, mas mais do que isso, eles têm exatamente nesse setor, nesta política, que eles têm maior discricionariedade. Se a gente for comparar com outras políticas, como, por exemplo, política de saúde, política da educação, estas políticas são reguladas pelo governo federal e, inclusive, do que depende o repasse desses recursos. Já no que diz respeito à política urbana, não. Ela é toda regulada na dinâmica local, né? São os municípios que são responsáveis pelos seus planos diretores, pelos seus planejamentos, e que se reforça, inclusive, pelo fato de que eles têm gestão sobre determinados tributos relativos à política urbana, como é o caso, por exemplo, do IPTU. Também, desde a Constituição de 88,
Os municípios não só são responsáveis pela política urbana, como eles são entes federados estrito sensu, porque eles também dispõem de receitas próprias, receitas que estão diretamente associadas à política urbana, como é o caso do imposto predial territorial urbano, ou mesmo o imposto de transferências de imóveis, e depois uma outra receita própria, que é o ISS, não é o caso aqui de a gente discutir, mas esses são, digamos, os tributos que estão sob a responsabilidade, sob a gestão dos municípios. Então, o que que eu estou querendo dizer? Se nós estamos falando, né, de uma economia global que busca territórios para se instalar, a quem cabe o ordenamento do território para atrair esses investimentos? Aos municípios. Então, é como se nós tivéssemos aqui dois polos com grandezas diferentes, né? Uma economia global que busca territórios que lhe sejam mais vantajosos para sua localização, de um lado, e do outro lado, os municípios, que são aqueles a quem cabe rearranjar o seu território ou gerir os seus recursos, os seus incentivos, vamos dizer assim, para atrair essa economia. Então, a gente tem aqui duas grandezas bastante diferentes. E por isso que a gente também pode falar em território, né? Porque é diferente de falar simplesmente em espaço. Significa que nós estamos pensando este espaço rearranjado a partir dessa economia. E a questão fiscal me permite olhar esse rearranjo. É essa a minha proposição aqui para vocês, né? Vamos então pensar, né? Como é que será isso? Como é que é isso pensado a partir do IPTU? É claro que eu poderia fazer isso a partir de. Se eu penso aqui a política fiscal como mediação, eu poderia fazer isso, por exemplo, pensando as economias, né, globais, eu poderia fazer isso via ISS, que é o Imposto sobre os Serviços, né? Eu já fiz isso em outro momento, mas eu acho que eu me desafiei aqui a pensar o imposto predial territorial urbano, porque eu quero pensar que este imposto, mais do que olhar para esse imposto com maior aumento ou diminuição da receita, maior ou menor arrecadação, eu quero olhar exatamente esse imposto como mediação para entender a dinâmica urbana, para entender como ele revela um processo específico da produção do espaço urbano decorrente da instalação dessa economia global. Então, por isso que é o IPTU, né? Ou seja, o que eu estou sugerindo é quase como se a gente se perguntasse assim, por que que nós vamos olhar, estudar o IPTU, né? E eu estou dizendo, nós vamos olhar o IPTU porque é por meio do IPTU que eu consigo observar essa dinâmica da produção do espaço urbano decorrente desse cenário que eu tracei aqui no início da minha fala, né? Entre outras coisas, por quê, né? Como eu disse, é, se nós pensamos se nós estamos pensando aqui numa sociedade capitalista, né? Todo e qualquer investimento que seja feito no território, ele necessariamente gera recursos. Ele gera o que a gente sabe que é uma mais-valia urbana, que pode ser apropriada tanto privadamente como coletivamente. O imposto é uma forma de se apropriar dessa riqueza produzida coletivamente, ou seja, via Estado. Por isso que eu estou dizendo que PTU pode ser lido como mediação de uma dinâmica urbana que ocorre antes mesmo da sua cristalização nos recursos realizados, vamos chamar assim, né? Ou seja, é dessa forma que eu quero sugerir a interpretação do IPTU, ou seja, como um imposto, um imposto que, embora cristalizado, com um montante de recursos específicos, ele está referido a um processo econômico, a um processo que antecede a sua própria realização. Então, é nesse sentido que eu sugiro a ideia de mediação. No Brasil, o IPTU, embora já seja um imposto antigo, ele não tem sido muito explorado, né? Entre outras coisas, porque a arrecadação, se a gente for pensar em termos de valores nominais, a arrecadação não é muito alta. Então, a gente encontra muito na literatura
autores que dizem assim: o IPTU não é um imposto, não vale a pena pensar muito em IPTU, porque IPTU é baixa arrecadação, né? Então não há por que pensar. Então vamos falar do ISS, vamos falar do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o imposto estadual, ou seja, que é aquele imposto que está mais diretamente associado à circulação da economia, né? Aos processos de circulação econômica. Então, de uma perspectiva, eu diria, desterritorializada, né? Faz mais sentido, quando eu penso em termos econômicos, de circulação de mercadorias, olhar para o ISS e olhar para o ICMS. Mas quando eu quero exatamente entender a produção do espaço urbano, portanto, eu quero entender a dinâmica da produção do espaço urbano decorrente da localização dessa economia global. Então, voltando aqui no que eu dizia, impactando num rearranjo territorial, é o imposto predial e territorial urbano que me interessa, porque é ele que revela o montante de recursos decorrentes da produção do espaço urbano. Ou seja, é desta forma que eu consigo materializar a articulação entre questão fiscal e a questão territorial, né? Por isso que não é qualquer imposto, é este imposto. É para ele que eu tenho que olhar, a despeito, né, em termos nominais, talvez não ser um imposto de alto montante, que de certa forma não é exatamente porque, como também a literatura diz, é um imposto de alto custo político, porque a gente está falando de tributação da propriedade, né? E no caso do Brasil, inclusive, se nós tomarmos ainda a Constituição de 88 como referência, o IPTU ele pode se constituir como IPTU progressivo, que significa dizer que imóveis que não cumprem a função social da propriedade, eles terão uma taxação cada vez maior até uma possível desapropriação. Então, o IPTU, em termos legais, como ele está estabelecido no Brasil, ele realmente não é um dos impostos que sejam os mais agradáveis em termos políticos, né? É, inclusive, há estudos que demonstram que há uma oscilação na gestão do IPTU, conforme sejam governos de mais à direita, governos mais à esquerda. Então, o que significa que os governos mais à esquerda são mais simpáticos ao IPTU, governos mais à direita são mais resistentes ao IPTU. Então, a própria arrecadação do IPTU também sofre dificuldades, porque isso implicaria, né, por exemplo, né, se a gente quisesse fazer uma justiça tributária, implicaria em taxar mais imóveis que se valem, digamos, dos investimentos públicos e privados, ou seja, imóveis que estão mais bem localizados. Enquanto que imóveis que estão localizados em áreas não tão urbanizadas, digamos assim, ou com uma urbanização mais precária, pagariam menos IPTU. A gente também vê diferenças dos governos mais à esquerda, que tendem a dar uma isenção maior a esses imóveis localizados em uma região com uma urbanização mais precária e cobrar um pouco mais daqueles municípios que estão municípios não, desculpa, aqueles imóveis que estão mais bem localizados. Mas ainda assim, isso há resistência sobre isso, né? Inclusive, também, de novo, o valor nominal pode ser baixo, porque demandaria que a planta genérica de valores, eu não sei como é que é o termo que é dado no México, né? Mas que seria a base de cálculo para a alíquota do IPTU, que é o valor do imóvel, não necessariamente segue o valor de mercado. Então, a gente sabe que muitos que o valor de arrecadação, né, ele não chega a ser tão alto, porque ele não está sendo calculado em cima do valor de mercado do imóvel, né? O valor, a planta genérica de valores, ela tem um valor sempre mais abaixo do mercado, daquilo que o imóvel vale efetivamente no mercado. Então, a gente tende, né, em função disto, a gente tende a colocar o IPTU um pouco de lado, né? Assim como os políticos deixam o IPTU um pouco de lado, né? Assim também nós deixamos o IPTU um pouco de lado. Se eu olho para a região metropolitana de São Paulo,
Quando há isenção para atrair investimentos, é exatamente, se dá isenção exatamente do IPTU. Ou seja, reforçando aquela ideia de que os municípios tendem a priorizar trocar o IPTU, vamos dizer assim, pelo ISS, ou seja, pelo Imposto sobre Serviços, ou pela cota parte do ICMS, que é um imposto estadual, mas que também diz respeito à circulação de mercadorias. Ou seja, por tudo isso, o IPTU acaba ficando um pouco de lado. E eu devo confessar que eu também, né, deixei de lado, também caí um pouco nessa conversa de que bom, se temos isenção do IPTU, vamos olhar para o ISS. O caso de Cajamar, que eu vou trazer de novo aqui para vocês, eu sempre trago o caso de Cajamar, que é o caso que eu tenho um pouco mais familiaridade. Eu sempre usava a discussão do IPTU associada ao ISS. O que que acontecia? O ISS sobrepõe em muito a arrecadação do IPTU. Então, eu não via muito como se comportava o IPTU. Um pouco desafiada por essa nossa discussão, por essa interlocução aqui com o Alberto, por esse interesse em a gente fazer uma comparação, né, de como se dá a arrecadação do IPTU nos municípios metropolitanos do México e nos municípios aqui das regiões metropolitanas brasileiras, eu fui olhar com um pouco mais devagar a arrecadação do IPTU, em função dessa discussão toda que eu fiz com vocês até agora, né? E eu me surpreendi. Eu devo dizer que esses dados é a primeira vez que eu vou apresentar, né? Eu elaborei especialmente para essa aula aqui, e eu mesma me surpreendi com esses dados e do quanto que a gente consegue analisar a dinâmica urbana por meio do IPTU. Bom, então vamos aos dados, né? Aqui eu estou testando uma metodologia, que eu também aqui vou dizer, né? O Alberto daqui a pouquinho vai ficar até sem graça, o que eu vou dizer, que é sugestão dessa nossa discussão que a gente tem feito, né? Quer dizer, a discussão que temos feito, Alberto, Richardson, Wagner, Piedra, quer dizer, é a discussão que neste grupo nós temos feito e que me estimulou a reordenar o que eu ia apresentar aqui, testando um pouco essa metodologia. Qual seria? Que é exatamente recortar os municípios da região metropolitana, olhar os dados do IPTU, considerando os municípios por população, reordenando esses municípios por população, e olhando também o PIB desses municípios, né? Percebendo, cruzando com o PIB desses municípios. Então, eu fiz isso, né, usando o censo de 2022 para pensar a população, e o PIB eu estou usando uma série histórica de 2010 a 2021, né, para esses municípios da região metropolitana de São Paulo. Eu descobri hoje que não existe PIB para os municípios do México, mas no Brasil, os municípios, a gente tem dado para os PIBs municipais, né? Então, eu vou trazer isto aqui para a gente poder olhar essa variável associada com o dado do IPTU. O dado do IPTU, eu estou trazendo da Secretaria do Tesouro Nacional. E aí, de novo, agradeço o Wagner, né, que recompôs essa base de dados, atualizou essa base de dados. A gente já vem trabalhando lá no Observatório das Metrópoles, ali coordenado pelo Richardson Câmara, do GT Fiscal. A gente já vem trabalhando essa base de dados e agora ela foi atualizada pelo Wagner de 2002 agora até 2024. Aqui eu vou trazer um recorte de 2013 a 2024, para não ficar com uma série histórica muito grande, até porque seria até difícil de mostrar aqui nos gráficos. E vou, além de trabalhar o IPTU, eu vou trazer uns indicadores que nós também temos trabalhado aqui, para a gente poder pensar junto, né? Que são os indicadores elaborados pela Sol Garçon e pelo Luiz César Ribeiro, que é o coordenador nacional do Observatório das Metrópoles. Eles fizeram essa elaboração em 2005, e que eles propõe, né, um cálculo para pensar a autonomia tributária dos municípios, a dependência vertical, que significa a dependência em relação às transferências intergovernamentais, gasto urbano, gasto social e capacidade de investimento. O que eu vou trazer aqui para vocês são todos esses menos o gasto social. Porque o gasto social é aquele que está atrelado às transferências intergovernamentais.
E nós temos estudado bastante isso para vários municípios do Brasil, e nós temos identificado que o gasto social oscila pouco, porque ele está atrelado a alíquotas, né, exigidas para aplicação em saúde e em educação. Então, isso e muito atrelado a uma política desenhada pelo governo federal. Então, isso, de certa forma, elimina a possibilidade de decisão dos municípios. Eles são obrigados a investir exatamente aquilo que está definido é, por esses repasses, né? Aliás, esses repasses têm um valor definido. Então, isso não muda muito entre os municípios, então eu vou deixar isso de fora, tá certo? Para não atrapalhar aqui a nossa discussão. E vou trabalhar basicamente autonomia tributária, dependência vertical, gasto urbano, que está diretamente associado aqui à nossa discussão. Capacidade de investimento, eu trouxe o dado, mas eu também não vou explorar muito aqui na nossa reflexão. E eu fiz uma primeira classificação territorial, que eu não estou assim de acordo completamente. Porque o que eu considero mais adequado é que a gente possa, a partir da análise do imposto como mediação, entender a dinâmica territorial e reorganizar o território a partir disto, né? Mas como a gente tem que ter um ponto de partida, né? A gente tem um ponto de partida, depois a gente até pode refazer, rearranjar os municípios, enfim, rearranjar, observar posteriormente como eles se comportam. Mas a gente tem que ter um ponto de partida para fazer essas comparações, ou pelo menos para evidenciar alguma discrepância, né, de um município em relação ao outro. Então, considerando os 39 municípios da região metropolitana de São Paulo, eu separei considerando a divisão territorial que a Úrsula Pérez e o Eduardo Marques, que são do Centro de Estudos da Metrópole, fazem para discutir exatamente também as finanças municipais. Só que eles fazem isso para o Brasil inteiro. E eles calculam uma média para reordenar esses municípios, baseados no REGIC do IBGE. O que é o REGIC? Eles pegam as regiões de influência que foram elaboradas pelo IBGE em 2018 e reorganizam. Né? O que são regiões de influência? É olhar os municípios não a partir das regiões metropolitanas propriamente ditas, como elas estão instituídas, mas pensar as centralidades de alguns municípios e ver quais são os municípios do entorno sobre o qual esses municípios centrais têm influência. Então, com isso, eles reordenaram o território brasileiro. A Úrsula Pérez e o Eduardo Marques usam essa classificação, que é uma classificação de 8 divisões territoriais, e reduzem para 3, considerando uma média populacional. Eu peguei a média populacional deles e adaptei aos municípios da região metropolitana de São Paulo. O ideal seria eu ter acesso à base de dados deles, a esse rearranjo, e puxar os municípios que eu quisesse analisar. Como eu não tenho acesso, eu recalculei essa média e fiz um reordenamento usando as mesmas categorias que eles usam. Quais são as categorias? Eles usam as categorias aldeias ou centros locais, que são aqueles municípios que são de 40 mil, são até 40 mil habitantes, né? Não faz muito sentido para a região metropolitana de São Paulo falar em aldeia, né? Então eu vou usar a expressão, o termo, a categoria centros locais. Eles usam vila, não é uma palavra também muito boa, mas eu estou usando aqui para ter fundamento aqui numa literatura e ter referência neles, que vai entre 40 mil e 150 mil habitantes. E eles usam metrópole, não para designar a região metropolitana ou conjunto dos municípios, mas para designar municípios que são acima de 150 mil habitantes. É uma classificação ainda precária, mas é um ponto de partida. Então, vamos começar analisando os centros locais. Acho que eu vou mover aqui, não sei se vocês estão vendo aqui eu vou fazer só uma mudança aqui, Sí, sí, lo que eu, estamos viendo.
Uhum, Vocês estão vendo? Mas eu acho que eu tenho que mover essa uhum. minha janelinha aqui para vocês poderem ver o slide inteiro. Vocês estão vendo a janelinha? Não? Listo. Uhum. Pronto, acho que melhorou, né? Então eu vou olhar, vamos olhar primeiro aqui os centros locais, né? Então, são os municípios aqui de Salesópolis, São Lourenço da Serra, Pirapora do Bom Jesus, Juquitiba, Biritiba, Mirim, Guararema. Esses são os municípios que têm até 40 mil habitantes. Eu queria chamar a atenção aqui para vocês de Salesópolis. Então, todo esse estudo que eu fiz vai destacar Salesópolis, e eu espero que vocês percebam isso também, que é o menor município da região metropolitana de São Paulo, né? Só tem 15 mil habitantes. Eu fiz aqui uma coisa um pouco caseira, né? Mas eu procurei localizar aqui com esses círculos onde eles estão localizados. Então, só para vocês olharem, esse aqui é o mapa da região metropolitana, né, de São Paulo. E aqui nós temos Salesópolis, aqui à direita. Deixa eu ver se eu pego um apontador. Opa, desculpa. Ixi. Eu não estou conseguindo pegar o apontador. Bom, mas enfim, Salesópolis é esse município aqui, bem à extrema direita, né, da região metropolitana. Ele está aqui nessa ponta aqui, bem na extrema direita. São Paulo está circundado, o município de São Paulo está circundado em vermelho. Eu não tratei de São Paulo, porque ele iria provocar um enviesamento nos dados, então eu deixei São Paulo, que é o município polo da região metropolitana, de fora. Mas o que a gente percebe é que esses municípios chamados de centros locais, eles estão mais localizados na periferia da região metropolitana de São Paulo, né? E Salesópolis, bem à periferia leste da região metropolitana de São Paulo. Se a gente for olhar os dados aqui de PIB, nós vamos observar que Salesópolis, né, teve ele tem uma arrecadação no período de 2010 a 2020, né, pegando a evolução do PIB, ele teve um aumento no PIB de 49,34%, não é muito alto, né? Biritiba Mirim é mais alto, mas em compensação foi Salesópolis que teve no período de 2013 a 2024, é essa primeira barrinha verde aqui nesse gráfico de baixo, ele teve não um aumento, né, mas um acúmulo de arrecadação, né? Como é que eu vou dizer isso? Uma evolução da arrecadação de 73%. Nominalmente, o IPTU de Salesópolis não é alto, é baixo, né? Mas isso é meio que comum em todos os IPTUs. Mas foi aquele que teve maior crescimento de arrecadação nesse período, no período de 2013 a de 2024. Se a gente olhar Biritiba Mirim, ele teve uma arrecadação negativa do IPTU. Bom, isto revela algo da dinâmica econômica destes municípios. Por que Salesópolis, que é um município de 15 mil habitantes, é o menor município em termos habitacionais da região metropolitana, foi o que mais arrecadou em IPTU? Se eu voltar aqui no mapa, Salesópolis está ocupando a região do Alto Tietê, que é uma região de manancial, uma região de proteção ambiental, e Salesópolis tem pouca possibilidade de desenvolvimento econômico. E, no entanto, foi aquele que mais arrecadou em PTU, que mais teve aumento na arrecadação de PTU nessa série analisada. O que pode explicar isto, né? Até um tempo atrás, Salesópolis, a economia de Salesópolis era, sobretudo, plantação de eucaliptos para a indústria de celulose. De uns anos para cá, ela tem diversificado a sua economia em turismo. E é muito interessante eu ter descoberto isso, né? Porque eu descobri agora olhando esses dados, porque turismo tem sido uma das formas de atração de investimentos, né? A gente tem visto isso em muitos lugares do mundo, né? Basta pegar, por exemplo, Lisboa, pegar Portugal, né? Que é uma espécie de quintal da Europa, né? Tem se transformado lá num centro turístico, né? Da Europa. É, tivemos Nampox agora recentemente, vimos lá a Praia de Pipa,
no Rio Grande do Norte, que também tem se turistificado, quer dizer, essa é uma forma também de atrair investimentos. E é o caso de Salesópolis. Ou seja, um município extremamente pequeno, com 15 mil habitantes, que foi aquele que aumentou a arrecadação de IPTU, que pode significar, essa é uma hipótese, obviamente, uma expansão urbana no seu território. Poderia significar aumento do IPTU? Poderia. Poderia significar mudança na planta genérica de valores? Poderia, mas eu duvido, né? Considerando todos esses elementos que eu mencionei anteriormente, eu duvido que tenha sido isso. É claro que isso a gente precisa aprofundar, verificar, mas eu duvido que tenha sido isso, até porque estamos falando de um município de 15 mil, habitantes, né? E eu acho muito difícil que isso tenha se dado em função de um aumento significativo, no próprio IPTU ou uma reformulação da planta genérica de valores. Então, a gente já tem aqui uma dinâmica, numa mudança territorial, dá para perceber uma mudança territorial em Salesópolis, por meio desse aumento, né, dessa discrepância, digamos assim, do IPTU em Salesópolis em relação a todos os municípios que têm o mesmo porte. Né? Eu não estou comparando Salesópolis com outros, eu estou comparando Salesópolis com municípios de mesmo porte. Biritiba-Mirim, e que isso se reforça, inclusive, pelo fato de que Biritiba-Mirim, que teve o contrário, o inverso, ou seja, teve uma menor arrecadação de IPTU na série histórica, é um município que ainda mantém uma economia agrícola, né? É o único município que contribui no PIB predominantemente, com a atividade agrícola, que, aliás, desses municípios é aquele que teve maior, aumento do PIB na série histórica analisada, de 2010 a 2021. Ou seja, o dado do IPTU me permitiu, né, me chamou a atenção, me permitiu olhar a dinâmica territorial, a economia, como é que ela está produzindo espaço urbano, em Salesópolis. Se eu for olhar os dados dos indicadores aqui de autonomia tributária, gasto urbano e dependência vertical, Salesópolis não tem alta autonomia tributária, então isso pode também significar, né, que a arrecadação do IPTU ela cresceu, mas ela é nominalmente pequena. Não necessariamente, se ele não tem autonomia tributária, ela não tem uma economia pujante, então a gente não pode falar aqui de um alto ISS, embora eu não esteja usando aqui, mas é uma hipótese provável. Mas ela teve, por exemplo, um alto investimento, um gasto urbano significativo. Foi o município que mais gasto urbano teve, o que reforça a hipótese do dado do IPTU, de que, de fato, o IPTU significa uma expansão urbana, uma expansão do território, no território, né, da urbanização. A dependência, de Salesópolis é alta, né? Então também significa, reforço aqui, né, que a economia também é uma economia, é, frágil, né? Que depende principalmente das transferências intergovernamentais, em suma, né? Para Salesópolis, o IPTU é um imposto significativo, né? Quer dizer, para um pequeno município, o que parece aqui é que o IPTU, que aqui na literatura costuma dizer que ele não é importante, enfim, aqui parece que é uma das receitas mais importantes nesses municípios aqui de pequeno porte, no caso aqui de Salesópolis. Se olhar aí os municípios de médio porte, né, que aí nesse caso eu vou chamar atenção para Cajamar, que tem 92 mil habitantes, então eu estou falando aqui de municípios de entre 40 e 150 mil habitantes, eu vou chamar atenção aqui para Cajamar, né, que é um caso conhecido, então acho que a gente pode aí olhar e explorar um pouco como que se comporta o IPTU neste município. Como eu disse a vocês, se eu comparar IPTU com ISS, IPTU vai ficar de lado em Cajamar, né? Porque a arrecadação de IPTU é menor que a arrecadação do ISS. Mas antes de entrar nos dados propriamente ditos, só para vocês observarem, esses são os municípios de que nós estamos falando, né? São municípios que não são municípios tão periféricos na região metropolitana, eles estão mais próximos do centro, são municípios num anel um pouco mais centralizado, e Cajamar está localizado aqui no norte da região metropolitana, né, de São Paulo, aqui, na região Nordeste, mais precisamente, né?
Se eu for olhar aqui a evolução do PIB, Cajamar é o segundo em aumento do PIB na série histórica analisada, quer dizer, houve um crescimento de 75,96% do PIB em Cajamar nesse período, né? Dentre, comparado com municípios do mesmo porte, só perdendo para Arujá. Eu fiquei muito curiosa de olhar Arujá, mas não olhei. Mas acho que é o próximo que eu vou olhar. E se eu for olhar IPTU, né? Cajamar aqui é aquele que mais arrecadou IPTU comparado com os outros municípios de mesmo porte. Então veja que interessante, né? E aí eu quero agradecer ao Alberto que me desafiou a olhar só para IPTU. Quando eu estava comparando IPTU com o ISS em Cajamar, IPTU, como eu disse, desaparecia. Olhando para o IPTU e comparando com municípios do mesmo porte, eu percebo que Cajamar teve uma arrecadação, um aumento na arrecadação do IPTU na série analisada de 55%. Ou seja, mesmo que ele tenha dado isenção de IPTU para atrair, neste caso, os condomínios logísticos, porque Cajamar, até ontem, era um município que vivia de empregos de São Paulo, da indústria em São Paulo, Cajamar passou a ser sede dessa economia de plataforma, né? A economia dos condomínios logísticos. E aquilo que eu imaginava que não acontecia, ou seja, aumento na arrecadação do IPTU, aconteceu. O que, que pode explicar isso? Aqui eu trouxe Cajamar e vocês vão ver que é um município que foi ocupado nas bordas, porque ele sempre esteve referido à centralidade de São Paulo. Aqui à direita, né, onde está escrito aqui Jardim Santa Fé, é exatamente a fronteira com o município de São Paulo. Então, a região, Cajamar, foi sendo ocupado nas suas fronteiras, porque ele estava referido a São Paulo, né? Estava voltado para São Paulo. Aqui mais acima, onde está sinalizado em vermelho, é onde estão os condomínios logísticos. Toda essa área verde pode ser para onde está se expandindo a produção do espaço urbano que está sendo revelado nessa arrecadação de IPTU. Ou seja, é como se eu pudesse dizer o seguinte: essa é uma hipótese. Tudo isso que eu estou trazendo aqui para vocês é hipótese, porque exigiria que eu fosse testar cada um desses argumentos, né? Mas, ou seja, Cajamar isenta os condomínios logísticos de IPTU, mas essa dinâmica econômica que esses condomínios logísticos geram para Cajamar permite que ele, no momento seguinte, arrecade IPTU. Em função do quê? Em função da expansão urbana. Então, de novo, eu estou falando de um município de pequeno porte que até ontem não estava inserido sequer no processo de industrialização da região metropolitana de São Paulo, a não ser de maneira marginal. Isso também vale para Salesópolis, e são aqueles que estão se inserindo nessa dinâmica global saltando uma escala, né? Ou seja, deixando de se referir exclusivamente à dinâmica interna do município, mas se integrando a essa economia global, no caso aqui do e-commerce, né? De Cajamar. Salesópolis, o turismo. Agora, vamos olhar um município. Antes de olhar outro município, só para vocês verem aqui a autonomia tributária de Cajamar. A autonomia tributária de Cajamar, e nos municípios de mesmo porte, ele está em quarto lugar, né, no conjunto desses municípios. Na dependência vertical, ele está em terceiro lugar, né? Ou seja, é aquele que menos tem dependência vertical em relação aos municípios de mesmo porte. O gasto urbano aqui não é significativo, né? Mas é bem interessante observar isto, ou seja, ter aberto seu território para a economia do e-commerce em Cajamar garantiu e permitiu que ele tivesse aumento da arrecadação do IPTU, que aumentasse a sua autonomia tributária e diminuísse a sua dependência vertical. Para a metrópole, aqui eu vou olhar exclusivamente São Bernardo do Campo. E aí já vou passar aqui rapidamente. Por que que eu vou falar de São Bernardo do Campo? Porque São Bernardo do Campo é um município que esteve no centro do processo de industrialização brasileiro, né? Da região metropolitana e brasileiro, porque a região do ABC
era de fato a região da industrialização propriamente dita no Brasil, né? Na região metropolitana e no Brasil. E é o caso de São Bernardo. No entanto, se eu for olhar a arrecadação do IPTU em São Bernardo, nessa mesma série histórica, é baixíssima. No período, foi 9,80, ele teve um aumento de 9,83% na arrecadação do IPTU. Significa que nominalmente é mais baixo, não, ele é mais alta, a arrecadação do IPTU é maior em São Bernardo em termos nominais, mas em termos de evolução, ela é muito menor, o que revela, obviamente, a consolidação de São Bernardo como uma cidade já bem urbanizada, né? O que reforça também a hipótese de que é raro a gente observar aumento do IPTU decorrente de aumento de alíquota, decorrente de aumento ou de atualização do valor imobiliário, do valor dos imóveis, né? Então, aqueles municípios que estão mais cristalizados não tem tanto aumento de IPTU, tem menos aumento, ou seja, o IPTU é mais estável, né? Que é o que a gente observa aqui em São Bernardo. E em São Bernardo, veja que o PIB, considerando os municípios do mesmo porte, é o menor de todos. Ou seja, o que que explica isso em São Bernardo? São Bernardo é um município que resistiu lutou muito para manter as indústrias, né? As indústrias ficaram ali durante muito tempo. É um município que tinha muita pujança industrial, foi um município que perdeu a indústria mais tarde, e, portanto, não se acoplou a essa dinâmica, econômica global. Diferente daqueles municípios que sequer tiveram industrialização e que, portanto, estiveram mais afeitos ou se acoplaram com mais facilidade a essa dinâmica global contemporânea, essa da economia global, que é o caso de Cajamar e Salesópolis. Como é que eu consigo enxergar isso? O IPTU me ajuda a pensar isso, porque eu tenho um dinamismo urbano em Salesópolis, tenho produção de espaço urbano em Salesópolis, que vai gerar aumento de IPTU, aumento não, aumento na arrecadação de IPTU, a mesma coisa em Cajamar, e isso não vai ser verificado em São Bernardo, que é um município muito mais consolidado. Ou seja, o IPTU aparece muito mais como uma receita importante destes municípios menores do que municípios maiores, né? Ainda que, veja, só comparando IPTU, porque ISS é importante para Cajamar, né? Não sei para Salesópolis, mas para Cajamar com certeza. Se eu olhar a autonomia tributária, São Bernardo do Campo tem uma relativa autonomia tributária, a dependência vertical dele não é muito grande, mas eu quero agora comparar os três, para só finalizar. Veja que interessante, a evolução do IPTU, considerando São Bernardo, que está atrelado a esta economia moderna, vamos chamar assim, que ficou mais tempo, né, que foi aquele que esteve vinculado à economia da industrialização. Nós temos uma evolução do IPTU de 9,83%. Cajamar, que obviamente prioriza o ISS em detrimento do IPTU, ainda assim teve um aumento significativo na evolução do IPTU. E Salesópolis, que é um município que parece que não tem uma economia pujante, para ele o IPTU é significativo, né? Então ele tem aqui a expansão urbana gerou uma arrecadação de IPTU mais significativa para Salesópolis do que para Cajamar e para São Bernardo do Campo. E é diferente, muito diferente aqui o PIB também. O aumento do PIB em Cajamar bateu lá 75% na série histórica analisada, Salesópolis 49% e São Bernardo 26%. Então é muito interessante a inversão, né, em relação a municípios mais consolidados e municípios que estão desenvolvendo, produzindo espaço urbano voltado para essa economia global. A mesma coisa se eu agora juntar a autonomia tributária, a dependência vertical e o gasto urbano, né? Eu vou ter aqui a autonomia tributária em Salesópolis não é grande, mas eu vou ter uma autonomia tributária muito próxima de Cajamar e São Bernardo, e vou ter aqui uma dependência vertical também bastante próxima entre São Bernardo e Cajamar. Ou seja, só para finalizar, é, em suma, né? O que que eu quis trazer aqui para vocês? Um pouco chamar atenção para o fato do quanto o PTU pode ser um elemento importante de análise, né? De evidenciar uma dinâmica urbana.
mais do que simplesmente pensar a arrecadação em si, mas numa perspectiva comparativa, associada às variáveis econômicas, pensando esse contexto mais amplo, de mudança na matriz produtiva e entendendo um pouco as dinâmicas econômicas dos municípios, o quanto um imposto como IPTU pode revelar do processo de produção do espaço urbano. O que eu consegui concluir, olhando esses dados, foi o fato de que para municípios menores, o IPTU faz mais sentido, como Salesópolis, mas ele também é a expressão dessa expansão urbana, né? Quer dizer, talvez seja o imposto que de fato dê algum tipo, alguma pequena autonomia de receita para esse município. Já para municípios mais consolidados, como é o caso de São Bernardo, em função exatamente da característica do imposto, da dificuldade política, né, de aumentar esse imposto, de taxar a propriedade, ele se mantém mais estável, mas também é muito coincidente com a estabilidade da economia, um pouco da estagnação econômica de São Bernardo. Estagnação eu estou exagerando, mas enfim, dessa economia que não parece ainda ter se reposicionado diante dessa economia global. Né? Diferente de Cajamar, que aí sim está completamente acoplado a essa economia que obriga, portanto, a ele se repensar, né? O seu território repensado para em função, ou pressionado, digamos assim, por essa economia global. Bom, é isso, não sei, acho que fico aqui então à disposição, quero agradecer, muito obrigada, fico aqui à disposição para alguma pergunta que haja. Obrigada, Alberto. Muy obrigado, Mónica. Al contrario, es un gusto escucharte, invitarlos a que se animen a aprovechar que estás aquí, tanto quienes nos acompañan por redes sociales, estoy atento a sus preguntas o comentarios y quienes asisten asiduamente al seminario, que te hagan alguna pregunta. Estoy al tanto, no sin antes, mientras se animan, precisamente recalcar o resaltar por qué a Mónica, de hecho yo le robé la idea cuando fui a Brasil, sobre todo quienes están en México saben que hay un campo muy, muy sólido, muy fuerte de federalistas fiscales. Sin embargo, creo que esta idea del territorio, el espacio, lo metropolitano, las escalas, ya creo que ya notaron la riqueza precisamente de hacer estudios al interior de las zonas metropolitanas, al interior de los municipios, entre regiones, y precisamente cómo a partir del impuesto predial en el caso mexicano y en el impuesto predial y del territorio urbano en el caso de Brasil, pues básicamente convergen el tema fiscal, el tema urbano, el tema político gubernamental, eso de las capacidades institucionales, y precisamente se pueden hacer estudios diacrónicos, sincrónicos y excelentes diagnósticos, ¿no? Entonces, esa era como la idea y si, por favor, aprovechar a Mónica, precisamente creo que es toda una beta, si nos vamos por ahí precisamente de cómo, y bueno, y si le podemos todavía meter más, a veces podemos platicar y nos reunimos constantemente teorías como centro-periferia, territorialización, desterritorialización, no damos para acá, ¿no? Entonces, yo lo digo porque yo no soy experto en temáticas fiscales, pero al escucharla me entusiasmé y entonces, pues obviamente estoy en estas temáticas a partir de lo metropolitano y estoy haciendo mis trabajitos en estas cuestiones. Entonces, jóvenes chicos, aprovechar alguna pregunta, alguna inquietud, les decía, estoy en el seminario también haciendo la pregunta. Wagner Muñiz de buenísima charla, te manda a decir, pero precisamente quienes están aquí en el algo o Assim, que te quiera, o algo que mientras se animan, si no hay alguna inquietud, pues obviamente algo que quieras resaltar o ya quedó en el tintero, estimada Mónica, mientras yo les digo que precisamente aprovechen que estás aquí, ¿no? Adelante. bom, não, acho que tem uma coisa que acho que é importante que você mencionou, sobre a questão das diacronias, né? Acho que isso assim, são duas coisas que são importantes nesse contexto de prestar atenção.
E aí eu retomo aqui a discussão do território. A primeira delas é exatamente a gente olhar para aquele território que parece que é homogêneo, mas olhá-lo em escalas diferentes. E quando eu menciono escala, eu não estou me referindo àquilo que é do município, aquilo que é do estado e aquilo que é da União. Eu estou me referindo a como o território se reorganiza e estabelece uma relação é, com essa economia global. Então, pegando esses três casos a que eu mencionei, né? É como se eu visse, enxergasse Cajamar, que é um município pequeno, muito mais atrelado à economia global e, portanto, numa escala regional. Ele está muito mais inserido numa escala regional, quiçá global, sobretudo porque os condomínios logísticos e a economia que está posta ali não está referida a Cajamar, está referida ao contrário, à região que é atendida por esse e-commerce, e essa região pode tanto ser a própria região metropolitana, como pode ser o Brasil inteiro, como pode ser o mundo inteiro. Então, de repente, Cajamar, que era um município que era dormitório, ou seja, um município em que moravam as pessoas que trabalhavam em São Paulo, de repente ele é alçado a uma escala quase que global. É quase como se ele se desconectasse do território nacional. Eu sei que é uma imagem assim estranha, né? Mas é um pouco essa sensação que eu tenho. Enquanto que São Bernardo, que é um município que era a centralidade da indústria, de repente se vê voltado para dentro. Hum, Ele não conseguiu saltar essa escala. Ele está voltado para dentro porque ele ainda insiste numa economia industrial. Veja, quando eu digo insiste, eu não estou nem falando a favor nem falando contra. Ou seja, é quase como se, né? E aí vou associar a escala ao tempo, que eu gostei da sua colocação de acronia, né? Cajamar, que estava muito mais atrás, digamos, economicamente, de São Bernardo, de repente ele salta adiante, né? Eles estão em tempos diferentes. Há uma temporalidade diferente entre Cajamar e São Bernardo. Cajamar se beneficia, digamos, do seu atraso, hum, e é em função do seu atraso que ele se projeta adiante. Enquanto que São Bernardo, que estava no centro da política industrial, da industrialização brasileira, mantendo-se ali, quer dizer, insistindo, por exemplo, São Bernardo, quando deu incentivo fiscal, deu para atrair indústria. Não conseguiu, mas deu para atrair indústria, né? É, ele se mantém, digamos, num outro tempo, no tempo que é o tempo moderno, o tempo da indústria, o tempo do território nacional, enquanto que Cajamar projetou-se numa dinâmica global. Então, esses jogos, digamos, de escala e temporalidade hum, que, para mim, atravessa a discussão territorial, né? Quer dizer, o território não é a divisão administrativa, nem tampouco o espaço físico, nem tampouco homogêneo, mas ele precisa ser lido nesse jogo de escala e tempo, né? Porque eu penso o território como algo que está sendo produzido, produzido nessas dinâmicas. E a política fiscal, para mim, é mais do que uma descrição da arrecadação, da riqueza maior ou menor. Mas a política fiscal é um meio que me permite, é quase que como um índice, para eu, por meio desse índice, enxergar uma dinâmica territorial. E acho que o imposto predial territorial urbano é excelente para isso, porque ele está falando da produção do espaço urbano. hum, É isso que ele reflete. Ele reflete a produção. O que é a produção do espaço urbano? É o investimento público, o investimento privado no território, né, produzindo mais-valia urbana, produzindo riqueza, produzindo recurso que pode ser tributado ou pode ser desaguado no imposto predial territorial urbano. Então, acho que é um pouco isso que eu tentei um pouco desenhar, né? Eu sei que talvez assim, como é uma reflexão incipiente, porque tudo que eu trouxe aqui para vocês é novidade para mim, né?
É um teste que eu estou fazendo. Eu estou usando vocês aqui um pouco de cobaia. É, mas eu fui desafiada a fazer isso, certo, Alberto? Você tem me Sí, desafiado desde lá o seminário de Natal. Então, estou me desafiando a pensar. E sí, é uma discussão que me interessa bastante, aliás, né? pues Desculpe, pode le- falar. la comparto, de hecho, por eso te digo que me robé la idea y también me la traje para mí, aunque yo no trabajo temas fiscales, pero sí me interesa mucho el espacio, el territorio, lo metropolitano. Voy a leer una pregunta del doctor Richardson Camara. Disculpa mi pronunciación mexicana y jalisciense, la voy a leer como está escrita en portugués. Parabéns a la doctora Mónica Carvalho pela excelente presentación. Me alegra moito desos dados. Podrei desenvolver mais a idea de imposto predial no Brasil como justicia tributaria nos términos de la Constitución de 1988. Bom, então, Richardson, muito obrigada. A gente está aqui entre amigos, né? Obrigada, Richardson, pela pergunta. Que bom que você está aí. Devo dizer, tenho que dizer, assim como o Alberto me desafia, o Richardson também, e muitas das coisas que eu estou discutindo aqui a gente tem amadurecido nesse grupo que é coordenado pelo Richardson. Então, tenho aprendido muito também com ele, com o Nilo, com o Felipe, que fazem parte deste grupo do GT Fiscal do Observatório das Metrópoles. Então, desde já, mais uma vez, muito obrigada. Então, vamos pensar, o IPTU, a partir a Constituição brasileira, tem um elemento que é bastante importante, né? É, ela cristaliza uma discussão de reforma urbana que já vinha sendo conduzida desde a década de 60 no Brasil, que visava exatamente pensar uma justiça na apropriação da terra urbana, né? Aliás, a reforma urbana e a reforma agrária, na década de 60, caminhavam juntas. E foi um dos motivos pelos quais nós tivemos ditadura no Brasil. Não foi essa exclusivamente, mas esse foi um dos motivos, essa visão progressista dos anos 60 em defesa de uma reforma urbana e de uma reforma agrária. A Constituição de 88 vai fazer jus a essa discussão de reforma urbana, na medida em que consegue, por pressão, obviamente, dos movimentos urbanos, dos arquitetos, enfim, de toda aquela mobilização em torno da Constituinte, colocar dois artigos na Constituição de 88 que tratam da questão urbana, da política urbana. Né? É o artigo 188 e o artigo 183, que são artigos que tratam da função social da propriedade e que tratam do uso capião, ou seja, do direito a se apropriar da terra, se não me engano, depois de 5 anos de uso daquela terra. A própria Constituição já define o imposto predial territorial urbano progressivo. Agora, é tão controversa esse imposto progressivo, né? O que significa o imposto progressivo? É uma trava para especulação fundiária, para evitar a especulação fundiária. Mas, para que esse imposto territorial progressivo pudesse ser aplicado, realizado, ele demandaria uma regulamentação, uma lei federal que a regulamentasse. A Constituição foi aprovada em 1988 e só foi regulamentado, esse imposto só foi regulamentado, esse capítulo de política urbana, em 2001, quando foi aprovado o Estatuto da Cidade. Então, para a gente perceber como essa questão fundiária, a questão da terra no Brasil é uma questão difícil, né? Porque ainda que a gente tenha conseguido na Constituição inserir um capítulo de política urbana, nós só fomos ter a regulamentação no Estatuto da Cidade em 2001. E ainda assim, colocando o IPTU progressivo como um instrumento possível de justiça tributária, territorial, fundiária, né? Mas ainda assim, o Estatuto da Cidade remetia aos planos diretores. Ou seja, os municípios precisavam fazer planos diretores e precisavam incorporar
esse IPTU progressivo no plano diretor. Além de a gente ter uma grande dificuldade dos planos diretores serem realizados no prazo que foi definido pelo Estatuto da Cidade, muitos municípios não incorporaram o IPTU progressivo e mesmo aqueles que incorporaram não aplicaram, não usaram, não seguiram. Vou pegar o próprio exemplo de Cajamar. Cajamar tem IPTU progressivo no plano diretor. O que significa dizer especulação da terra, não. Só que esse é mesmo Cajamar que põe o IPTU progressivo no plano diretor, é aquele mesmo que dá isenção de IPTU para atrair investimentos no seu território, investimentos desses condomínios logísticos. Ou seja, se eu dou isenção de IPTU para um determinado território, necessariamente aquele território não tem IPTU, não terá IPTU progressivo. Eu acho que eu não vou ficar aqui me estendendo, senão eu vou fazer outra palestra. Mas o que é importante? No caso de Cajamar, né? Aqueles que compraram a terra, que tiveram isenção do IPTU e que deveriam, em pouco tempo, construir ali ou alugar para os condomínios logísticos, seja lá para o que fosse, não fizeram. Ou seja, especularam com a terra. E como que eu sei disso? Porque lei atrás de lei vinha dizendo: olha, o prazo venceu, então agora nós vamos renovar. Se vocês não fizerem, não instalarem o que tiver que instalar, nós vamos ter que suspender o nosso acordo, etc. E assim foi indo, né? Ou seja, houve especulação de terra ali em Cajamar. Então, ou seja, o IPTU progressivo existe, ele está no plano diretor, no entanto, a isenção do IPTU inviabilizou a cobrança do IPTU progressivo. E isso, assim, em São Paulo, a gente sabe disso, ou seja, a gente não tem a fiscalização adequada, muitas vezes, né? Então, por mais que a gente tenha na Constituição, é de muita dificuldade a realização do IPTU progressivo. Não Es- sei se Sí, sí, muy bien. Estoy buscando comentarios en las redes. Eh, no, la verdad no, creo que no hay ninguno. Este, pues no sé, estimada Mónica, digo, si hay algo que quieras resaltar, que quieras comentar o que te haya quedado en el tintero, pues te escuchamos con muchísimo gusto. você pode me fazer uma pergunta, Alberto. Sí, no, creo ya, creo que no se animaron los muchachos, pero adelante, digo, que quieras algo que para manera de cierre. Eh, Bom, acho que eu posso aqui chamar a atenção, vou voltar aqui num aspecto que eu acho que é importante, né? É, que o quanto que nós vamos pensar, né? A discussão do imposto predial territorial urbano, o IPTU, né? É, há no Brasil, especificamente, uma insistência sobre o fato de que o IPTU não tem uma grande arrecadação, né? E eu acho que isso tem nos atrasado em pensar essa discussão. A gente tem deixado de colocar isso como um tema. É muito interessante que a gente tem discutido todo esse processo de transformação das matrizes, da matriz produtiva, da desindustrialização. Temos falado disso já há bastante tempo no Brasil, temos importado teorias que tratam disso, mas sem atentar que muito daquilo que nós temos discutido nos estudos urbanos estão diretamente atrelados à questão da crise fiscal decorrentes do processo de desindustrialização. Então, nós temos falado, por exemplo, da questão, temos falado de planejamento estratégico, temos falado de empreendedorismo urbano, temos falado de máquina do crescimento, uma série de teorias, né, que falam dessa busca dos municípios em atrair investimentos, né, de produzir espaço urbano para atrair investimentos, mas a gente não tem colocado a questão fiscal nessa discussão, né? A questão fiscal não tem aparecido. E na medida em que a gente, inclusive, desconsidera ou deixa de lado aquela discussão do imposto, que é exatamente aquele imposto
que mais do que ser um instrumento de arrecadação, é um instrumento de justiça fundiária, exatamente porque taxa a propriedade privada, quando nós temos a maior quando nós temos o processo de financiarização do espaço urbano, né, que, portanto, demanda essa produção do espaço urbano, com a constituição eh, da edificação, do capital imobiliário, né, como ativo financeiro, é exatamente nesse momento que a discussão do IPTU, ou não é que ela nunca teve muita força, na verdade, né? Mas quando a gente vê alguma discussão, é sempre dizendo, arrecada pouco, não é tão importante. E do outro lado, a gente tem exatamente a discussão do ativo financeiro, né? Quer dizer, do capital imobiliário transformado em ativo financeiro quando nós enfraquecemos a discussão do IPTU. Então, eu acho, né, quer dizer, que essa é uma discussão que tem, sim, cada vez mais importância, se nós colocarmos a discussão do IPTU nesse conjunto um pouco mais amplo, né, nessa problemática um pouco mais ampla. E os estudos urbanos, eu acho que precisam trazer essa discussão. Né? Eu acho que falta pensar o mais lógico, né? Que é o que significa, como é que a produção do espaço urbano decorre em receita, e que tipo de receita, e essa produção do espaço urbano, como que ela pode ser canalizada para o Estado via IPTU, por exemplo, né, com a taxação do IPTU, e como esse IPTU pode se reverter em investimento. É interessante, Salesópolis, né, é aquele que aparece com maior arrecadação de IPTU, né, no período, não em termos não em termos nominais, mas no período, na série histórica, e é também aquele que tem o maior investimento em gasto urbano, tá certo? Quer dizer, então ela tem, de alguma certa forma, devolve esse recurso para o município, diferente de outros, né? Ahorita que te escuchaba me surgió una pregunta, disculpa, ya estaba cerrando, pero mira, en el caso de México, bueno, es uno de los países con mayor baja de recaudación del impuesto predial. Y entonces también se ha debatido que si las aportaciones o las transferencias desincentivan la recaudación del impuesto predial. Mi pregunta en el caso brasileño es, ¿de cuánto porcentaje es más o menos conforme al PIB? Si tienes el dato de lo que recaudan los municipios. Y la otra pregunta es, bueno, siendo un impuesto muy importante para los municipios, en el caso brasileño, ¿a qué se debe que la recaudación, los incentivos o los estímulos, pues no aprovechen pues para fortalecer las haciendas municipales? Então, eu não tenho esse dado, porque eu não tenho como te dizer, né? O quanto que ele participa, o quanto que ele é proporcional ao PIB, mas é, enfim, um dado que eu teria que, né? Acho que a participação fazer esse cálculo eu não saberia te dizer. É, agora, o motivo pelo qual, qual que foi a sua segunda pergunta La mesmo? segunda pregunta, bueno, se debate mucho de que si las Ah, sim, aportaciones o las transferencias sim, que reciben de la federación o de los gobiernos centrales, no sé qué tanto termina pues desincentivando para que sim. los municipios recauden por la vía del impuesto predial, pues algo que es importantísimo y no lo hacen. O sea, ¿a qué se debe en el caso brasileño? Não, eu acho que tem isso também, né? Acho que isso é verdadeiro, principalmente para os municípios menores, né? Por isso que eu acho que Salesópolis é um caso que me intriga, né? Eu precisaria estudar Salesópolis, eu não estudei. Salesópolis apareceu agora, eu olhando para o IPTU, porque eu achei Mm, assim muito interessante. Quer dizer, eu olhei para o IPTU, apareceu um caso meio fora da curva, digamos assim, mm, né? Então eu precisaria entender um pouco o caso específico, mas o que que a gente sabe, né? Que municípios pequenos são mais dependentes das transferências intergovernamentais. Então, a gente sabe disso, isso é uma coisa conhecida. Por outro lado, também sabemos que o IPTU, mesmo que ele seja importante, como eu disse, ele é muito custoso em termos políticos. mm, Então, esse é um dos motivos pelos quais, né, não se
se faz uma troca, digamos assim, né? Então, se há transferências intergovernamentais, então é, posso abrir mão do IPTU, né? E é interessante porque os 39 municípios, quando tiveram que dar isenção para atrair investimentos, deram isenção de IPTU. Não foi de ISS, não foi de IPTU, né? Então, acho que o custo político é importante. Para municípios pequenos, é verdade a questão das transferências intergovernamentais. E a gente tem um caso no Brasil, que acho que você que sabe, eu tenho acompanhado, não sei se tem acompanhado, que é a questão das emendas parlamentares, né? Então, as emendas parlamentares são exatamente recursos que são transferidos do governo federal para os municípios a partir de cotas, vamos chamar assim, dos deputados federais, né? Os deputados federais têm lá a sua cota de recursos destinados por meio de emendas parlamentares, né? Que vão direto para o município. E nós vivemos agora recentemente o que a gente pode chamar de um escândalo dessas emendas, porque elas antes eram rubricadas, dizia para onde ia, enfim, e agora e a gente começou a ter o que se chamou de orçamento secreto, né? Essas emendas iam para a mão desses vereadores, não, desculpa, desses deputados. Tem o Rezende, que é um especialista que estuda emendas parlamentares, chama esses deputados de vereadores federais, né? Porque são exatamente recursos que vão para os municípios. Né? Eles vão diretos para os municípios e nem sempre de forma muito transparente. Então, tem uma forma, né, de obtenção desses recursos e cada vez maior, né? O montante dessas emendas parlamentares tem aumentado muito nos últimos anos, que é muito menos custoso, né? Traz muito mais dividendos políticos para o político local, né? Trazer esses recursos do orçamento federal para o município, para investir, seja numa escola, se investir numa quadra esportiva, sei lá, né? Fazer lá a sua campanha política na sua base eleitoral é muito mais vantajoso do que taxar a propriedade, por meio do IPTU, por exemplo, né? Então, não é, só para você ter uma ideia, né? Não é isso, mas o IPTU, taxar a propriedade, falar em IPTU progressivo, é quase como se você se assumisse comunista, por exemplo, né? Eu lembro de uma vez de dando uma aula sobre a Constituição brasileira e falando da função social da propriedade, falando do IPTU progressista, eu estava dando aula para uns americanos. E um rapazinho me falou assim: Olha, eu não sabia que o Brasil era comunista. Quer dizer, de tal forma apareceu para ele que o fato de ter um imposto que taxa a especulação imobiliária estaria próximo de uma coisa chamada comunismo, né? Coisa muito longe do que o Brasil não é, nunca foi comunista. Então, eu acho que tem um custo político do IPTU. Agora, isso não significa dizer que ele não tem importância. Eu acho que, obviamente, que ele tem importância de arrecadação, tem importância. Quer ver? Vou dar um exemplo que acho que é mais interessante, né? Recentemente, agora em São Paulo, no município de São Paulo, nós tivemos um boom da construção civil, né? Gigantesco, em função do plano diretor. Porque o plano diretor estabeleceu que era possível construir acima da cota em terrenos próximos do metrô. Então, nós tivemos uma verticalização gigantesca em São Paulo nos últimos anos em função do metrô, por causa dessa regulamentação do plano diretor. Recentemente, o prefeito propôs o ajuste da planta genérica de valores, ou seja, aumentar o valor dos imóveis sobre os quais é cobrado o IPTU. Então, ou seja, não é que ele não seja importante, mas veja que interessante, né? O plano veja que tem uma espécie é, de círculo, né? Eu vou chamar de uma economia circular. O plano diretor, o poder público incentivou a produção imobiliária,
criou incentivos para isso, né, na medida em que permitiu uma construção acima da cota a partir num diâmetro específico a partir do metrô, inclusive com a nova regulamentação, esse diâmetro aumentou, ou seja, expandiu-se o diâmetro em torno do metrô para essa flexibilização, né, da cota de construção. Em seguida, ele propõe a atualização da planta genérica de valores, ou seja, o IPTU importa, é fonte de receita, né? Senão, não seria esse o percurso, tá certo? Quer dizer, então, e há discussões sobre isso, né? O quanto em alguns governos há sim um empenho para fazer do IPTU um instrumento importante de política urbana. E é claro que isso varia de situação para situação, como eu expliquei no começo, né? Quer dizer, os governos mais à esquerda tendem a aplicar o IPTU progressivo, tendem a isentar imóveis que são mais não tão bem localizados em termos urbanísticos, enquanto que governos mais à direita, se fazem algum reajuste, fazem linearmente, enfim. Aí isso a gente tem que olhar caso a caso, situação a situação, fazer atravessar por essa discussão o recorte ideológico dos prefeitos, né, para a gente poder entender. Agora, o que eu acho que é importante é não colocar de lado o IPTU, como eu já ouvi muitas vezes, olha, não vale a pena a gente pensar o IPTU porque a arrecadação é baixa, né? Eu acho que enquanto a gente não discutir o IPTU, a gente não vai conseguir sequer fazer valer aquilo que é importante no IPTU. No caso do Brasil, por exemplo, a aplicação correta, legítima do IPTU progressivo, por exemplo, contendo a especulação fundiária, imobiliária e Perfecto. fundiária, né? Muy bien, perdón, ya íbamos. Ahora sí, perdón, Mónica. Entonces, algo que quieras cerrar y ya para despedirse, que ya para ti ya van a ser las 11 de la noche. Entonces, te escuchamos con muchísimo gusto y gracias por tu tiempo. Ujú. Eu que agradeço, fico aqui à disposição para outras vezes e espero que agora a gente possa ouvir você também. Já deixo aqui consignado o meu convite para você também dar uma aula, lá no meu curso de pós-graduação em Ciências Sociais no ano que vem. Aí nós vamos acertar isso e combinar. Mas desde já quero agradecer o Richardson, que eu sei que está aí, ao Wagner, e a você em especial, tá bom? Muito obrigada. Muy obrigado, gracias y con muchísimo gusto. Entonces, bueno, a nombre del Colegio de Jalisco, del Laboratorio de Estudios Metropolitanos, también a Adrián Sánchez que nos acompaña y apoya en la parte técnica, pues agradecerles su tiempo y en especial a la doctora Mónica de Carvalho por esta excelente ponencia y obviamente como ustedes ya vieron, es toda una beta que más que nada es una agenda de investigación muy amplia. Yo creo que si a alguno le interesa puede vincular a partir de la tierra, del territorio, pues todas estas dimensiones sociourbanas, gubernamentales y de políticas públicas y económicas a partir de estas inquietudes que nos ha planteado, ¿no? Entonces, muchas gracias, buenas noches y nos vemos en la próxima sesión del seminario permanente. Cuídense y hasta luego.